nome é citado em livros e na mídia impressa nacional, e seus quadros atravessam as fronteiras e adornam paredes sofisticadas da Europa, Estados Unidos e Canadá. Eu falo de Bruno Steinbach Silva. Que seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Prazer meu, Rose. Muito obrigado. Mais uma vez te agradeço receber aqui no seu ateliê, tirar seu momento aí de trabalho e disponibilizar a atenção para o Cá Entre Nós. É um prazer, muito prazeroso estar aqui, essa oportunidade que você está me dando. Muito obrigado. Bruno, vamos começar por essa mistura genética, né? Porque é interessante, ambas têm o mesmo S, mas uma é Steinbach e a outra é Silva. Que não tem nada a ver com SS. Deus me livre. É um pirão. Eu costumo dizer que eu sou um pirão, não é, genético, cultural. Meu avô era alemão, meu tataravô português. Tem um padre que é trisavô, que deu a origem a esse Maris, a essa turma toda aí, que era um padre. Minha mãe baiana, meu pai paraibano lá de Souza, quer dizer, é uma mistura danada e isso me levou, Rose, a não ter muito aquela coisa do regional. Certo. Então não é que eu esteja traindo as minhas origens, ao contrário, as minhas origens são o planeta Terra. Então eu vou buscar minha inspiração como uma raiz aérea por toda parte, sem desmerecer o regional, as nossas fronteiras, não é? A nossa pátria, a nossa Paraíba. Mas eu me considero um artista, antes de qualquer coisa, antes de paraibano, de nordestino e de brasileiro, eu costumo dizer que eu sou um nômade terráqueo. Nós vamos falar sobre isso, mas antes, aí nós vamos para o túnel do tempo. Quando é que a tinta e os pincéis começaram a dar forma e cor ao seu talento? Criança ainda, eu era urbano e rural. Meu pai era médico, trabalhava de segunda a sexta-feira aqui como todo mundo e tinha uma granja. E nós íamos na sexta à noite, voltávamos na segunda de madrugada. Então lá era outra realidade. Eu me soltava no meio da molecada, andar de cavalo, tomar banho de açúcar, toda essa coisa de menino de engenho. Lá onde? Assim. Era aqui perto do bairro de Gramame. Certo. Eu via forró, eu via quadrilha, lá em loco, né? Nada de coisa produzida. A coisa original, na fonte. E eu tinha o lado urbano de revista em quadrinho. E na época existia Tesouro da Juventude, que era uma coleção de romances infantis juvenis, que vinham com ilustrações. Então eu ficava querendo fazer coisas parecidas, e imitando Donald, Mickey, desenhando aquelas coisas, mas aquilo ali não era a minha realidade, aquilo ali era uma coisa que eu já estava engolindo pronto, vamos dizer assim. Certo. Aí a fonte que eu fui beber foi na granja. Os forróis, o sanfoneiro, a quadrilha. Então comecei a usar os exercícios que eu fazia, imitando Walt Disney, ou seus desenhistas, acredito que não era mais negro na época. E fui usando com aquarelas que o papai me dava, o papai sempre me incentivou. Isso aí, a gente está falando do quê? 6, 7, 8, 10 anos? Isso, entre 7 e 9 anos, 6, 9 anos. Já. Aí isso se perdeu no tempo porque a gente dava, eram desenhos muito infantis, muito crus ainda. Mas isso me deu vontade de ser pintor. E papai nunca me desestimulou, era um homem que gostava muito de arte, era um homem. Sua família toda muito ligada todo ligado à arte. Então ele era um médico, então ele olhava pelo lado prático. Ele dizia, Bruno, estude para você não precisar viver de sua arte. Mas eu lhe incentivo a pintar. Então, infelizmente, eu não obedeci. Estudei muito. Nós vamos falar sobre isso, que é exatamente esse assunto seguinte, que em 1976, a gente pode dizer que foi a grande largada de Bruno, porque você, olha, realiza a sua primeira exposição, e no ano seguinte você ganha prêmio e ingressa na faculdade fazendo 2 cadeiras. Foi. Fala sobre essa época. Bom, inventei de fazer letras, licenciatura plena em letras. A coisa estava indo até bem. Aí casei, nasceu minha primeira filha, que é a Juliana, que é Nós pianista. vamos falar lá na frente, que é um nome que orgulha a Paraíba pelo mundo também. Aí eu tive que me preocupar com assuntos assim, não muito sublimes, tipo fazer feira, pagar a conta de energia e água.
Então, Você é metade do mundo. eu tinha que pintar para Dedéu e para vender quadro, não estava dando para conciliar com estudo de letras e estudo acadêmico. Mas depois eu resolvi fazer novamente outro vestibular para filosofia, porque eu queria entender esse mundo, que até hoje eu não consegui. Eu abandonei o curso de filosofia porque nenhum professor e nenhum filósofo grego conseguiu me explicar por que o ser humano é tão cruel e tão injusto. Olha, mas isso aí é uma explicação que está a um nível espiritual. Em outras palavras, eu queria te dizer que essa resposta a gente encontra no universo espiritual. Do homem, da boca do homem, certamente será muito difícil. Mas fala que você recebeu um prêmio na faculdade da Campina Grande, foi. Né? Teve um salão Universitário de Artes Plásticas e o saudoso Alfonso Bernal, que foi um grande amigo e foi meu professor de História da Arte. E era um homem que me levava para tomar uns chopes e me mostrava a igreja daqui, me explicava tudo aquilo ali, em loco. Era um sujeito muito interessante, Alfonso Bernal, faleceu há 2 anos atrás, um ano atrás. E ele disse, faça a inscrição nesse salão. Eu digo, eu não estou atrás de ganhar prêmio nem nada, eu ainda estou aprendendo, ainda estou pesquisando. Disse, mas faça. E deu sorte que ganhei o prêmio de melhor pintura. Foi no Museu Assis Chateaubriand de Campina Grande. Agora vamos voltar exatamente o seu estilo nômade. Você se autodefine, inclusive. Eu sou nômade, geneticamente falando, né? Esse pirão que a gente já falou, culturalmente, e também o universo é uma coisa tão ampla, tão vasta, que é muito difícil você se especializar, ao contrário de um engenheiro, de um médico, de um advogado, naquele focar só um estilo, ou um objeto, ou um tema. Então eu estou pintando um retrato, de repente pinto um quadro, de repente pinto um caju, de repente pinto uma paisagem. Eu acho que a única coisa, o único lugar que o sujeito pode realmente ser livre é na arte. Então não tem por que eu estar me pregando, me apegando nem a críticas, nem a modismo da moda, da hora. Tendências. Nem tendência. Eu faço o que eu quero, para quem eu quero, a hora que eu quero. A verdadeira arte, porque você tem o teu talento, exatamente, ele passeia por N universos, como você acabou de dizer, mas com um ponto em comum, o requinte e a perfeição. Porque, Bruno, não é porque eu estou aqui com vocês, somos amigos, mas não sou tão entendida, ou nem sou assim, sou microscópica do entendimento da arte. Mas para mim, e com certeza os críticos, quem está me assistindo concorda, é impossível passar incólume por uma tela sua. Muito obrigado. Eu tento perseguir a excelência. Eu acho que o único foco que o artista deve ter é a honestidade de reconhecer seus limites, mas não deixar-se vencer por eles. Continuar perseguindo a excelência. A excelência é como uma estrela, a gente nunca vai pegá-la, mas é bom, não é? A gente caminhar à noite sendo guiado por uma. Então eu considero a excelência isso, um norte que a gente deve buscar. No sucesso financeiro, de crítica, isso é consequência ou não. O importante é você perseguir essa excelência. Aliás, o Mahatma Gandhi tem uma frase que eu amo. Ele diz assim, que a satisfação está no esforço, não na realização final. Não é verdade? Exatamente. Olha, eu vou chamar o intervalo rapidinho, nem vale a pena mudar de canal. Então pintei Fátima Bezerra, inclusive em loco, que o quadro dela, Falha Nossa, não estava pronto no dia da exposição, eu inventei de fazer uma performance.